nos estudos que eu dou, que nós somos frutos das nossas próprias escolhas. Tudo que eu passo, tudo que eu vivo, são consequências daquilo que eu escolhi. As pessoas gostam muito de arrumar um culpado. Tem uns que culpam Satanás, outros culpam a lei, os políticos, a própria vida, os pais. Outros culpam o pastor por aconselhar de forma errada. Mas no final, o culpado somos cada um de nós. Jeremias, capítulo de número 31, verso número 1 até o número 6. Vou ler ali na tela para ficar igual de vocês. Diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Eu estava certo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: o amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantará vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Pai, eis aqui a tua palavra. Que ela venha de encontro às nossas necessidades. Que ela venha, Pai, falar aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Que eu possa diminuir, para que somente o teu nome seja glorificado nessa noite. Amém. Capítulo 31 de Jeremias, ele fala de uma promessa de Deus ao povo de Israel. O povo que estava aprisionado, como eu mencionei agora mesmo. O povo que necessitava do amor de Deus. Um povo que, apesar das suas escolhas, da consequência das suas escolhas, havia se voltado ao Senhor de todo o coração. Lembra o que diz Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembra o que diz no versículo 11 do capítulo 29? Eu é que sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós já percorremos esses versículos anteriormente e entendemos que tudo o que eu quero, eu tenho que lutar por aquilo. Não vai cair do céu, não vai vir uma bandeira para mim. E a partir do momento que eu luto por aquilo, busco a Deus com o meu coração, eu encontro com Ele. E é essa restauração que Deus promete ao povo no capítulo 31. O capítulo 31 restaura aquele povo que estava aprisionado e cansado de sofrer.
Trazendo para os dias de hoje, eu não sei há quanto tempo, talvez algum de vocês estão sofrendo, passando por luta, por desilusão, por tristeza, por sofrimento, por amargura. Mas Deus hoje manda te dizer que Ele vai restaurar a tua vida de todas as formas, de todas as maneiras, e o sorriso vai voltar a brotar nos teus lábios. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes a palavra do Senhor vem ao nosso encontro, nos corrigindo, nos alertando de perigos que possam estar na nossa frente. Mas muitas vezes nós não damos ouvidos e escolhemos errado. Passamos a sofrer. Nós sofremos por causa de nós mesmos. Mas Deus, Ele nos ama com um amor eterno. A misericórdia de Deus é muito maior do que os nossos erros, e por isso Ele sempre se volta para nós. Deus não se cansa de nos perdoar. Deus não se cansa de querer refazer uma aliança que às vezes foi desfeita por nós mesmos, porque Deus não desfaz aquilo que Ele faz. Deus não retira aquilo que Ele dá. Deus jamais vai retirar a bênção de sobre a vida de alguém. Deus jamais vai retirar o seu Santo Espírito da vida de alguém. Mas se nós errarmos, se nós praticarmos aquilo que é errado, se nós pecarmos, o Espírito de Deus não habita onde tem pecado e erro. E muitas vezes eu fico escolhendo procurar culpados para o meu sofrimento, para a minha luta, para a minha tristeza, e não enxergo aquilo que é óbvio. Eu mesmo sou culpado daquilo que faço, e eu tenho que reconhecer isso. E de nenhuma maneira eu posso refazer essa aliança. De nenhuma maneira Deus pode restaurar todas as coisas sobre a minha vida se não há um reconhecimento da minha parte. Se eu acho que eu estou certo, se eu acho que eu não erro, como eu posso melhorar então? Como as coisas podem começar a dar certo? Deus hoje Ele quer refazer lares, casamentos, famílias, relacionamentos, amizades. Deus não gosta de nada disso desfeito. Mas eu tenho que olhar para cada uma delas e perceber aonde está a falha, aonde está o erro. Eu tenho que olhar para o meu casamento e ver se existe algum erro nele, para que as coisas não dêem certo. Eu tenho que olhar para os meus relacionamentos e reconhecer o que é certo e o que é errado. Eu tenho que olhar para a minha família e saber o que é certo e o que é errado, para Deus poder consertar e eu poder caminhar da forma correta. Não adianta eu mascarar as coisas. Deus não é um Deus de enfeite. Deus não é um Deus que maqueia as coisas para que fique tudo bem. Sabe, aquela família violenta, eu já presenciei isso, em que o marido agride a mulher, e aí a mulher passa aquela massa corrida, aquela base, para dar uma enfeitada, para poder chegar na igreja e dizer que está tudo bem, na paz do Senhor. Mas não está tudo bem.
Sabe aquela família que não consegue ter união, mas para os outros eles passam alegria e união? E é tudo mentira. Como Deus pode restaurar essas coisas? Será que nós vamos sempre viver igual que Israel, que ficou 70 anos no cativeiro, para depois ser restaurado como Israel, como nação, voltar a ter alegria, voltar a ter prazer? Será que nós vamos passar a vida toda ouvindo de Deus que nós temos que enxergar aonde está o eu, para poder consertar? Conforme eu sempre falo, Deus, Ele não vai chegar na minha vida e fazer as coisas sem a minha permissão, sem o meu querer, sem que eu aceite aquilo. Tem barro que fala assim: eu sou um barro na mão do oleiro, mas a hora que o oleiro começa a sovar o barro, ele não quer. Porque eu tenho que entender que quem já viu a argila, já trabalhou com argila, sabe disso. Depois que você molda e ela começa a secar, para você moldar de novo, você tem que quebrar ela, molhar, sovar e começar da forma. A gente chega todo seco diante de Deus e não quer ser quebrado. E aí fica uma imperfeição no barro. Como pode um oleiro tão profissional ter um vaso imperfeito na sua coleção? Não tem. De maneira nenhuma, enquanto ele não conseguir moer, molhar, sovar e começar a trabalhar, de maneira nenhuma nós vamos estar de acordo com a vontade de Deus. E isso leva tempo, é um processo, mas nós não queremos essa restauração, porque isso é restauração. Para você restaurar alguma coisa, hoje nós vimos um rapaz na casa do pastor que sofreu um acidente, e ele, para mim, tem a ponta da clavícula dele que está ali estufando o corpo. Se aquilo realmente for a clavícula dele, como já faz quase um mês, aquilo já calcificou. Para colocar no lugar, o cirurgião vai ter que quebrar de novo para colocar. Deus é assim também. Isso se chama restauração. Mas a gente não quer ser restaurado. Nós queremos chegar na igreja e com a nossa pequenez e o nosso egoísmo, nós achamos que estamos perfeitos. Eu me converti, está bom demais. Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, ou seja, vir após mim significa o quê? Seguir Ele. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que nós estamos querendo que Deus restaure a nossa vida? Porque Deus nos ama, Ele já provou isso.
Ele não precisa mais provar o amor dele. O pastor mesmo leu João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu quem? Jesus Cristo. A profundidade do amor de Deus está retratada através da restauração que Ele quer para a nossa vida. Mas não é a restauração. Muitas vezes a gente chega aqui achando que Deus vai restaurar, restituir, igual hoje eu vinha falando para a Ana aqui, quando eu estava na minha terra, eu era um dos pastores mais conhecidos de lá. Uma igreja grande, importante, famosa, tinha programa de rádio, aparecia na televisão, em vários locais. O pastor Emerson era conhecido, no meio político eu era conhecido, no meio religioso eu era conhecido, no meio secular eu era conhecido, mas isso ficou no passado. Restaurar não quer dizer que Deus vai me trazer aquilo de volta. Isso não é restauração. Aleluia. Deus quer restaurar a minha vida, a minha integridade diante dele, a minha essência diante dele. Ele quer que eu seja puro diante dele, verdadeiro diante dele. Ele quer arrancar todo o egoísmo de dentro de mim. Ele quer que eu seja humilde, e humildade não é se fazer de coitadinho. Humildade é você se desfazer daquilo que você acha que é, se desfazer das coisas que você acha que sabe, para aprender de novo. Deus quer ensinar a nós uma nova lição, mas qual é essa lição? Eu tenho que me desfazer de tudo para aprender. Mas eu não abro os ouvidos para aprender e não quero aprender. Eu acho que Deus vai restaurar as minhas finanças, porque eu quero ser rico. Isso não é restauração. As pessoas estão indo por um caminho errado. O caminho que Deus quer que nós percorramos não é esse caminho. É lógico que se eu estou com o autor da graça, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com o Deus Todo-Poderoso, eu sou abençoado. Eu nunca pedi nada para Deus material. Nada. A única coisa que eu fiz um pedido para Deus, não faz muito tempo, foi que no final da minha vida eu tenha um lugar para chamar de meu. Um cantinho, para não ter que pagar aluguel, para eu dizer assim, aqui eu posso morrer em paz. Mas eu nunca pedi carro, nunca pedi dinheiro, nunca pedi emprego, nada. A única coisa que eu sempre peço para Deus, que seja feita a vontade dele na minha vida, e que nenhuma das minhas ações seja contra aquilo que ele quer para mim, porque essa é a vida do crente. Não adianta eu ficar aqui louvando a Deus, batendo no peito, dizendo que eu amo, e não querer essa restauração para a minha vida. Religião vem do latim religare. Já dei aula sobre isso
homem a Deus, porque o homem se distanciou de Deus. Esta é a restauração que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer aproximar nós cada vez mais de sua presença. Mas para eu chegar até diante do trono da graça, eu tenho que melhorar isso aqui. Não tem como eu chegar de qualquer jeito diante do trono de Deus. O véu sim foi rasgado, mas foi rasgado para que aqueles que têm autoridade possam passar dele. Tem gente que quer passar do véu sem ter condições. Tem gente que quer falar com Deus com o coração negro, desejando mal para as pessoas. Como é que Deus vai ouvir uma oração de uma pessoa que deseja o mal para o próximo? Que quer só o mal do próximo? O mal, eu aprendi isso dentro da macumba. O mal, ele sempre é repartido. Quando você deseja o mal para alguém, o mal reflete sobre a sua vida. Não adianta você ficar desejando o mal para as pessoas. Aquilo volta para você. Aquilo vem sobre você. Desejo bem. Ah, fulano me fez o mal. Não retribua com o mal. Não desejo mal para os outros. Desejo bem. O povo estava atravessando um deserto. E Deus fez com que eles encontrassem graça no deserto. Às vezes, eu e vocês podemos atravessar o deserto, olhar para o lado e não ver ninguém nos apoiando, nos sentir sozinhos, desamparados, sem perspectiva. Mas assim como Deus fez aquele povo encontrar graça no deserto, Ele também pode fazer com que eu e vocês encontramos essa graça no deserto. Aleluia! Glória a Deus! Mesmo nos momentos mais áridos da nossa vida, Deus pode nos dar graça, porque Ele pode estar conosco em todas as circunstâncias. Já dei meu testemunho aqui quando eu dormi na rua. Foi os momentos que eu mais senti Deus na minha vida. Foi os momentos que eu tive Deus mais perto de mim. Glória a Deus! Então Deus quer derramar graça sobre a sua vida, mas você quer essa graça? Assim como Deus prometeu reconstruir e renovar o povo de Israel, Ele também promete nos restaurar. Quando nós estivermos quebrados, desanimados, não importa quão devastado seja a nossa vida, Deus é capaz de reconstruir todas as coisas. Todas as coisas. Quando eu saí das ruas e voltei para a minha casa, junto com Ana, estava quebrado, sem perspectiva. E Deus reconstruiu todas as coisas. Vocês conheceram a Ana Paula. O pastor conheceu, o pastor e a pastora conheceu ela no momento mais frágil da vida dela. Quando ela chegou aqui na igreja, ela já estava bem menor. Mas eles puderam ver a Ana do jeito que ela se encontrava. Deus restaurou ela.
Eu me orgulho de uma forma boa, não é um orgulho pejorativo, mas eu me orgulho de ver ela, o esforço que ela tem em ler a palavra, mesmo com a deficiência dela. Ela fica ali lendo, relendo, porque ela sabe que quando ela chega aqui na frente das oportunidades, ela não gosta de ficar gaguejando, de ficar errando. Então ela tem que decorar aquele trecho para ela poder falar aqui de uma maneira igual uma pessoa normal está lendo. Quando ela vai cantar, ela não enxerga ali igual a gente, dá uma olhada assim de revés atrás e vê as letras ali na tela. Ela não consegue, mas ela se esforça e decora aquele louvor. E eu digo a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, porque quem viu ela daquela maneira e hoje a maneira que ela está, isso só pode se chamar restauração, renovação. Porque quando nós nos entregamos verdadeiramente a esse Deus, Ele restaura e renova a nossa vida. Mas o quanto é que eu quero ser renovado? O pastor é construtor. Para ele renovar uma casa, ele tem que quebrar algumas coisas. Meter a borracha, meter a marreta, meter a talhadeira. E isso dói. No nosso corpo dói. E o construtor da vida vai fazer o que para restaurar e renovar? Mas a gente não quer. A Ana sofreu para chegar até os dias de hoje. Ela passou por um processo longo, cheio de dores, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de choro, de amargura. Mas ela venceu. Nós vencemos. Nosso casamento teve a beira do abismo e foi restaurado e renovado pelo Senhor. Nós não temos discussões conjugais. Quando a gente discute é por causa como chama? Da mariposa. Forte esse nome. Não é forte. Se como um povo no meio do deserto foi chamado a adorar e celebrar, nós temos que conseguir ver a mão de Deus nos ajudando, nos amparando nas horas difíceis. Você consegue ver o que Deus tem feito pela tua vida, mesmo nos momentos de amargura, de tristeza, de sofrimento? Deus faz muito mais do que nós merecemos, muito mais do que nós pedimos. E a Bíblia é clara, segundo o poder dele, que opera em cada um de nós. Mas para o poder de Deus operar em cada um de nós, eu tenho que conseguir chegar até nós. Como é que o poder de Deus vai chegar num coração fechado? Aleluia. Que não quer de maneira nenhuma esse poder. Meus amados, a oportunidade de Deus está na nossa frente. Deus está aqui nessa noite querendo restaurar a minha vida e a sua vida, renovar a nossa força, renovar a nossa vida. Basta nós querermos isso. Eu não sei o deserto que você tem passado, mas eu sei da minha vida. Eu sei um pouco do que minha esposa sente. Eu sei do quanto nós precisamos
da restauração, da renovação desse Deus, da graça de Deus sobre a nossa vida todos os dias. E eu quero agarrar firmemente essa promessa que Deus traz nessa noite, de restaurar e renovar todas as coisas. E eu vou continuar confiando em Deus, confiando no seu amor eterno, na sua graça abundante, sabendo que Ele é capaz de reconstruir e nos fazer novos a cada dia. E nós possamos atender o chamado dele, adorar e celebrar, reconhecer que Ele é fiel e que Ele é bom o tempo todo. Aleluia! Deus abençoe cada um de vocês, em nome de